Olá, querido, que a graça e a paz de Cristo seja com você. Satisfação estarmos mais uma vez aqui para louvar a Deus e deixar um recado de Deus para a sua vida. Que a palavra do Senhor encontre lugar na sua mente, encontre lugar no seu ideal de vida, pois sem Ele nós não somos ninguém. Não é isso? Vamos pedir a direção do Pai para que possamos fazer desse momento o momento mais especial de nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, amado e eterno Pai, rendemos-te graça por esse momento. Suplicamos a Deus a direção do Teu Espírito, pois nada podemos fazer sem que o Senhor esteja conosco, sem que o Senhor mesmo nos conduza. Que as palavras aqui, ó Deus, sejam de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas, para que vivamos, ó Deus, tão somente o que Tu queres para cada um de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico e logo em seguida vamos refletir na palavra de Deus. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Se os poderosos irão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Não apenas de palavras e na apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Os poderosos irão a Ti e confessarão o Seu poder, Senhor. Não apenas de palavras, reina apenas de palavras, reina hoje, reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje sobre nós, Senhor. Que o Senhor venha reinar em nossas vidas, não apenas de expressão verbal, de palavras, mas em atitude, que possamos deixar que Ele seja Senhor, de fato, das nossas vidas.
Quero hoje compartilhar com você, querido, o texto de Romanos capítulo 1, versículos 18 em diante. No meu ponto de vista, esse texto retrata a realidade nítida das condições humanas de hoje, ou melhor dizendo, retrata a posição das pessoas de um modo geral em relação a Deus. Deus cria o homem, Deus sustenta o homem, Deus provê o homem de todos os recursos que esses precisam para viver. Para quê? Para que este homem possa viver para a glória do seu nome. Mas infelizmente o homem se recusa a reconhecer a sua dependência de Deus, o homem se recusa a reconhecer o Senhor sobre sua vida e anda por caminhos escuros deste mundo que jamais nos levará à presença do Senhor. E além do mais, nesse caminhar incerto, de escuridão, sem o brilho da luz da palavra de Deus, esses põem-se a cometer erros extravagantes. Põe-se a viver uma vida dissoluta, uma vida sem compromisso com a justiça, sem compromisso com a verdade, sem compromisso com a santidade e muito menos sem compromisso uns com os outros. E acima de tudo, resumindo tudo, sem compromisso com Deus. Para onde esse mundo irá? Agora eu pergunto diretamente para você. Para onde você irá? Se você se encontrasse hoje com Deus, como um acerto de conta, o que você diria para Ele? O que você teria para mostrar, para apresentar ao Senhor? Não esqueça de uma coisa, Ele te criou e Ele tem te sustentado com um propósito, que você glorifique o nome dEle, que você viva de acordo com a vontade dEle, porque é boa, agradável e perfeita para você. Não pense que Deus é um ditador, porque não é. Se alguém quer que eu viva somente pela vontade dEle, é um ditador. Não é o caso de Deus. O ditador é aquele que te obriga a viver, não é do jeito que Ele quer. Deus não obriga. Deus não constrange ninguém a viver para Ele contra a vontade. Você precisa viver para Deus por amor, por livre e espontânea vontade, por reconhecer que Ele é Deus e que você depende dEle. Do contrário, você não pode dizer que tem relacionamento com Ele. Se for forçado, obrigado, não. Porque Deus não quer ninguém contra a sua vontade andando com Ele. Perceba que a Bíblia, do início ao fim, ela sempre dá a opção de escolha ao homem. Jesus, quando pregou a palavra, o Evangelho aqui na terra, Ele sempre deixou para o homem escolher, decidir. Cabe a você se quer ou não. Vamos ler o texto, Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Preste atenção nesse texto. Veja se o que está aqui, a realidade, se não é a realidade das pessoas em um modo geral, e se não há uma distorção de caráter da humanidade, de acordo com esse texto. Acompanhe. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em mentira. Observe já esse versículo. Dos céus, Deus manifesta a sua ira contra ou por conta de toda impiedade e injustiça praticada pelos homens. Impiedade, uma pessoa ímpia, é uma pessoa que não tem ligação nenhuma com as coisas de Deus, nem gosta, nem tem interesse. Só gosta de viver o mundão, as coisas do prazer, que satisfaz sua vida carnal. Essa é uma pessoa ímpia. Ela não quer saber de nada que se relaciona a Deus. Tudo que está voltado para a Bíblia, para a vida de comunhão com Deus, vida religiosa, não quer saber. Isso é uma pessoa ímpia.
E sendo ímpio, a pessoa obviamente vai cometer todo tipo de injustiça, ou pelo menos algumas delas. E a Bíblia diz aqui que dos céus Deus manifesta a sua ira contra essas coisas. E o pior, os ímpios, eles têm trocado a verdade pela mentira. Defendem a mentira como se fosse a verdade e rejeitam a verdade como se fosse a mentira. Se olharmos ao nosso redor, se olharmos ao nosso redor, não precisaríamos nem de Bíblia para identificar que as coisas têm sido invertidas. Quantos princípios de vida você conheceu como certo, que hoje é tido como errado ou como se não valesse a pena praticar? E por isso, você deve fazer do jeito que você bem entender. Pode até ser uma mentira, desde que te dê alguns lucros. Eu coloco entre aspas porque não são lucros. O que aparentemente pode parecer bom, com certeza lhe trará grandes prejuízos. Mentira é mentira, verdade é verdade. Jesus deixou claro lá em Mateus capítulo 8, versículos 40 e algum, não me lembro mais o versículo, mas é entre o 35 ao 49 por aí, que o diabo é o pai da mentira. Então logo quando a gente mente, a gente está se associando ao diabo como filho dele. Então tome cuidado na sua vida. Não inverta os valores, não coloque a mentira jamais no lugar da verdade. Se for verdade, fique com ela, não importa o que custar, custe o que custar, fique com a verdade. E aqui o texto continua dizendo, portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder, como da sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, isto é, para que ninguém tenha desculpa. Esse termo aqui, inexcusável, quer dizer indesculpável. Ah, mas eu não pude conhecer Deus. Se você olhar em volta de você para a natureza, verá que por trás dela existe um ser muito poderoso que a criou. Se você olhar para você mesmo, como todos os seres humanos, um ser tão complexo, tão inteligente, tão cheio de mistério, você vai entender que isso não foi uma obra do acaso. Alguém muito poderoso criou o ser humano. E esse alguém é Deus. Se você conseguir olhar o universo, verá que coisas tremendas, assustadoras há no espaço. E você vai poder ver que tudo aquilo suspenso no ar, como é o nosso planeta Terra, na atmosfera, você é de convir que você vai acreditar, vai entender que existe uma força maior, um poder maior por trás de tudo isso. Existe um Criador, alguém que controla todas essas coisas. E esse alguém é Deus. E uma das coisas que mais provoca a ira de Deus é o ser humano criado à sua imagem e semelhança não reconhecê-lo como Deus, não reconhecê-lo como seu Criador. Então esses não têm como ter desculpas de que não conheceram Deus. Ninguém pode dizer, quando chegar no dia do juízo, perdido, não tendo salvação, ninguém pode dizer, eu não tive como ouvir, eu não sabia. Porque o que mais existe hoje são meios de se ouvir a palavra de Deus. No versículo 21 ele diz, portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram, no seu coração insensato se obscureceu. Esse termo desvanecer é a mesma coisa que dizer desaparecer.
né? É um verbo transitivo direto e pronominal. Então, ele está relacionado a desaparecer, a desfazer, a se tornar vaidoso, se tornar orgulhoso. Então, esse tipo de pessoa que se torna demasiadamente orgulhosa, soberba, vaidosa, ela dificilmente vai reconhecer Deus como Senhor e dificilmente vai entender, vai admitir que depende dele e que vive por ele. Então esse tipo de pessoa, para Deus é como se não existisse. Se ela não se arrepender a tempo, ela já está na lista dos que não existem para Deus. Desaparecerá, é isso que quer dizer. De tanto confiar em si mesmo, de tanto se auto-achar, de tanto se encher de si, elas ignoraram Deus, viraram as costas para Deus. Deus não conta para elas. E aí, seus pensamentos, suas mentes ficaram obscurecidas. Coração só bombeia sangue. Todo o teu sistema cognitivo, de decisões, de pensamentos e desejos, é na mente. Isso aqui é um modo de expressão, a força de expressão, falar coração, modo de falar. Mas a gente sabe que tudo procede daqui. Então isso aqui, a sua mente, ela se torna obscurecida, isto é, bloqueada em relação às coisas de Deus, quando você decide não reconhecê-lo como Deus. Quando você decide não glorificá-lo. E ainda, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, porque esses ficam cada vez mais loucos, né? Achando que são inteligentes, que são sábios. E mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, ou os desejos da carne, e à imundícia, para desonrarem seus próprios corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade em mentira. Mais uma vez, o texto falando sobre a inversão dos valores, mudando, trocando, botando a mentira no lugar da verdade e colocando a verdade no lugar da mentira. Isso é o que acontece com o homem que se afasta de Deus, com o homem que se recusa a reconhecer Deus como seu Senhor, como dependente dele. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Olha, o que é a verdade de Deus? Primeiramente a Bíblia, a palavra, não é? Que é a palavra do próprio Deus, que tem como objetivo nos instruir para conhecer o próprio Deus, para viver para o próprio Deus e encontrar o caminho de volta para a vida que um dia foi perdida lá no Éden, por causa do pecado. Então a palavra de Deus é o nosso manual de instrução para vivermos de maneira correta, para andarmos de maneira correta, para fazer a coisa certa. Nós temos que ter como instrução a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus, a Bíblia, hoje é na mente de muitos? Um livro qualquer. Eu não acredito na Bíblia, que a Bíblia é um livro antiquado, que a Bíblia é um livro atrasado, entendeu? E tudo mais. Um livro preconceituoso, um livro rigoroso, um livro... Como é que se diz? Um livro atrasado, um livro que não serve para conduzir os nossos conceitos de vida atuais, né? Um livro punitivo, a palavra sumiu no momento, né? Que só emprega castigo. Se você não fizer isso, você vai passar por isso, por isso. Sim, tem como objetivo nos alertar que se eu não viver uma vida correta, obviamente que eu vou sofrer as consequências dos meus atos. Mas isso é para que eu possa viver da maneira certa. Porque tudo que faço, eu sofro as consequências. As ações da vida têm um efeito como uma espécie de um bumerangue, né? Você joga, pode até para ferir alguém às vezes, vai, mas volta para você. Então, tudo que a gente planta, a gente colhe, não tem jeito.
Vamos seguir aqui a leitura. Versículo 24. Pelos homens terem se comportado dessa forma para com Deus, ter ignorado Ele, ter mudado a verdade em mentira, ter tornado Deus semelhança de homens, de coisas corruptíveis, de coisas perecíveis, ao invés de adorar a Deus, adorar as coisas criadas por Deus. Versículo 24 diz, por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus desejos, e aí dos seus corações, e a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de desmentir e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Ora, se a palavra de Deus diz, não te curvará diante de nenhum outro ser que não seja o Senhor. Por que nós vamos nos curvar? Por que nós vamos cultuar? Por que nós vamos venerar outro ser que não seja Deus? Pode ser santo, pode ser o que for. A palavra de Deus é clara. Jesus mesmo disse lá em Mateus 4, adorai só ao Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Então, se Deus é o único digno de ser adorado, então se a gente cultuar a qualquer outro santo, a gente está cometendo idolatria. E o que é cultuar? Cultuar é fazer reverência, é oferecer oferenda, fazer oferenda, oferecer algo, né? É cantar em prol da pessoa, tá certo? Mas quer dizer que eu cantar uma música em homenagem a uma pessoa é louvor? Não estou falando disso. Não estou falando de um cântico, uma música em homenagem a alguém aqui da terra. Estou falando em termos de adoração. Um cântico de louvor que eu canto para um ser, eu estou adorando ele, eu estou cultuando ele. Tá certo? Um ato religioso que eu faço em nome de um santo, eu estou cultuando esse santo. É isso que a Bíblia chama de idolatria. E olha, se tem um pecado que deixa Deus irritado e que traz grandes prejuízos para qualquer nação, chama-se idolatria. Então vamos vigiar. Versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Olha que coisa absurda aqui. Por que a Bíblia hoje é tida como um livro homofóbico? Porque isso aqui é uma facada no coração do homossexualismo. Certo? E por que Deus permitiu que isso acontecesse? Pelo que já foi dito atrás. Por não quererem reconhecê-lo como Senhor. Por escolherem viver uma vida profana, uma vida de pecado. Por inverter os valores, trocar a verdade por mentira e a mentira por verdade. Tá certo? Então, não quiseram saber de Deus. Mesmo conhecendo, preferiram não reconhecê-lo, né? Não adorá-lo. Preferiram adorar a criatura do que o Criador. Então Deus os entregou a esse tipo de procedimento, a essas paixões infames, a esses sentimentos profanos, para desonrar os seus próprios corpos, porque já recebe em si a humilhação, já é uma vergonha, já é um descarno para quem comete esse tipo de coisa. Homem com homem, mulher com mulher, homens com animais e aí daí por diante. A respeito disso, leia Levítico, capítulo 18 ao capítulo 20, que você vai ter uma base mais clara sobre essas coisas, sobre essas práticas infames que os homens andam praticando. É certo? E a Bíblia segue dizendo aqui no 28. E como eles não se importam de ter conhecido a Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Além dessa depravação moral sexual, há outras coisas na questão moral que os homens praticam por não
viverem para Deus. São essas aqui, acompanhe comigo, que a gente vai encerrar com esses versículos aqui. Estando cheios de toda iniquidade, olha, todo tipo de impureza, todo tipo de pecado, todo tipo de ser vergonhice, todo tipo de coisa nojenta, cheios de toda iniquidade, fornicação. O que é fornicação? Prática do sexo fora do casamento. Malícia, pessoas maldosas. Avareza, pessoas que dão tudo por dinheiro, amam o dinheiro, amam a riqueza. Maldade, cheios de inveja, pessoas maldosas, invejosas, que não te pode ver com nada, invejas tudo que é dos outros, tudo que os outros conquistam, fica invejando. Homicida, gente, não dá para contar o número de quantos homicidas há ao nosso redor. Pessoas matam pessoas por nada. O ser humano hoje tem menos valor do que um cão, do que um cachorro. São tratadas como lixo muitas das vezes. Inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Olha, gente, isso aqui é uma realidade hoje. Filhos que não honram seus pais, que não respeitam, que não obedecem. E aí você imagina, que geração virá? Com tudo isso acontecendo, como que será as gerações vindouras? Um povo que não teme a Deus, que a Bíblia diz que o filho que não honra o pai e a mãe, ele não tem uma vida bem-sucedida, de acordo com os procedimentos da Bíblia. Tá certo? E os últimos versículos aqui diz, essas pessoas são pessoas nécias. O que é a pessoa nécia? Pessoa insensata, sem instrução, sem conhecimento. Eu digo conhecimento relacionado às coisas da vida que Deus determinou para nós. Você entende a pessoa entende um monte de coisa do mundão, mas não entende nada de Deus, não entende o que é realmente o conceito de vida plena, de vida completa no Senhor, para viver uma vida correta, tá certo? Então são pessoas nessas, infiéis nos contratos, são os famosos veacos, né, os caloteiros, aqueles que fazem trato com as pessoas, que compram e não pagam, e se você for atrás ainda está sujeito a morrer. Infelizmente estamos cheios dessas pessoas por aí. Sem afeição natural, sem amor, não sabe o que é amor. Amor tem que ser algo que seja natural de dentro de você, você deve ter esse sentimento de sentir isso pelas pessoas. E quando você não tem isso, é porque está enquadrado dentro desse perfil de pessoas aqui, infelizmente. Irreconciliáveis, são pessoas às vezes que não dá nem para pensar que tenha transformação para elas. Eu chamo essas pessoas de irreconciliáveis, sem misericórdia. E tão difícil está a situação dessas pessoas, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, e não somente os que as fazem, mas os que se agradam dos que as fazem. E aí tem um detalhe, não são só os que praticam essas coisas, mas aqueles que também apoiam, aqueles que acham engraçado, aqueles que defendem essas práticas. Eu não faço tudo isso, mas as pessoas, cada um tem o direito de fazer, deve fazer o que entende, né? Tem o meu apoio. Cuidado. Eu volto à pergunta do início. Você tem vivido para a glória de Deus? Se você se encontrasse hoje com Deus, o que você diria para Ele? O que você teria para apresentar a Ele? Pense nisso. Aproveite bem o tempo de vida que você tem, mas não desperdice com coisas que não sejam da vontade de Deus. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para que você não se perca, para que a sua vida não seja inútil nessa terra. Que Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que abra a tua mente e te faça entender os conceitos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus.